E aí, galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nasserala. Vamos lá, tamo junto, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar continuidade com a nossa aula 18, a nossa série de comandos de shell, né? Então a gente vai falar de shell script em Linux hoje. Separei para vocês um comando aí que não é muito conhecido para quem mexe com Linux, que é o join, né? Um comando que se assemelha muito com o join, que é utilizado em banco de dados, certo? Então é um comando que pode unir arquivos utilizando o índice como referência e tem aplicações bem legais aí em Shell Script, tá? Antes da gente começar o vídeo aí, vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário, ajuda a gente a ganhar engajamento aqui no YouTube. Você vai estar recebendo esses conteúdos aí na sua casa a um custo de R$ 0. Beleza, gente? Vamos lá, vamos estudar o Join. Vamos lá, gente. Vamos para mais uma aula de Shell aqui, o nosso 18º vídeo da série, né? Hoje a gente vai conhecer mais um comando aí, um comando que eu acredito que muitos nem conheçam, né? Que se assemelha muito ao join, né? O join que é utilizado em banco de dados lá em SQL, né? Que também pode ser utilizado em arquivos de texto, né? Aqui no Shell Linux, tá? Vamos falar dele aqui, né? Então, o join, né? Que é um comando join mesmo, né? Ele é utilizado para juntar informações de dois arquivos de texto, né? É bom para quem está trabalhando com saídas de texto, arquivos textuais, logs, coisas desse tipo. Às vezes você precisa juntá-los, né, através de um shell script para poder fazer alguma manobra posterior, né? Então aqui no caso do join, ele pega com base no índice, né, e consegue unir dois arquivos textuais. Não é que ele vai unir dois arquivos textuais, ele vai conseguir gerar uma saída unida dos dois arquivos, mas ele efetivamente não edita nenhum, tá? Então, ele funciona de forma semelhante ao join do banco de dados, cara. Aquele join do banco de dados que a gente conhece. A principal exigência é que os arquivos estejam ordenados pelo campo utilizado para a junção, né? Por quê? Porque o join ele precisa ter um índice, um parâmetro. Aqui no exemplo, no caso, eu tenho dois arquivos aqui, um file.txt e um file1.txt e um file2.txt. Observem que ambos têm aqui uma coluna com numeração. Então, para poder utilizar o join, eu tenho que ter essa referência comum nos arquivos, né? Assim eu consigo fazer essa união, tá? É bem simples, tá? Mas pô, quebra um galho, cara, em alguns casos. Eu mesmo já utilizei algumas vezes aqui para gerar scripts com base em logs de arquivos distintos, né? Utilizando o índice que nem sempre é numérico, tá? Não precisa ser numérico, não. Basta que seja a referência única. Então vamos lá, vamos para um exemplo simples e vamos tratar aqui na linha de comando. Então, digamos que eu tenho um arquivo chamado alunos.txt, que tem esse seguinte conteúdo, né? 1 João, 2 Maria, 3 Carlos e 4 Ana. E tem um arquivo notas com o seguinte conteúdo. Observem que eu tenho os mesmos índices, o aluno 1 tem nota 8,5, o aluno 2 tem nota 9, o aluno 3 tem nota 7,5 e o aluno 4 tem nota 10. Só que eu não tenho um arquivo que referencie diretamente a nota do João, nem da Maria, nem do Carlos, nem da Ana. Aí entra o join em ação. Então, a gente pode executar isso aqui, que é join, primeiro arquivo, segundo arquivo. O que vai acontecer? Ele vai gerar essa saída de texto aqui, tá? Detalhe, ele não edita nem esse, nem esse. Ele só gera a saída de texto. Se eu precisar criar um arquivo com esse conteúdo aqui, eu preciso redirecionar, tem aula de redirecionadores aqui no canal, essa saída para um outro arquivo, né? Sinal de maior e o outro arquivo que eu quero, né? Engraçado, esses riscos doidos que dá aqui é coisa do meu mouse e do meu computador, não sou eu, não. O primeiro campo, 1, 2, 3, foi utilizado como chave de junção e já vamos começar mexendo aí. Eu acho que eu tenho esses dois caras aqui, tá? Então, eu peguei aqui, ó, criei uns arquivos aqui, ls-l, e eu tenho o alunos aqui e o notas aqui, né? Vamos dar um cat aqui em cada um. Cat alunos.txt, tá aí, João Maria, e eu tenho o notas.txt, tá aí, certo? Se eu fizer o join alunos.txt e notas.txt, o que vai fazer? Ele vai me gerar essa saída aí, tá vendo? Mantendo o índice e dizendo 1 João 8,5, né, conforme está aqui, 2 Maria 9, 3 Carlos 7,5. Perfeito, tá? E 4 Ana 10. Só que esse arquivo aqui não foi criado, isso aqui é só uma saída de texto, gente, né? Então, se eu vier aqui e der um ls-l, eu vou continuar vendo os mesmos arquivos e eu não manipulei eles, tá? Então, se eu precisar
fazer com que isso aqui gere um arquivo, um relatório, aí eu uso o redirecionador sinal de maior, né? Aí eu vou chamar aqui de saída.txt. Observem que quando eu der Enter agora não vai aparecer nada, só vai quebrar a linha, porque o que sairia em tela está sendo redirecionado, a saída padrão, para dentro desse arquivo, né? Vai funcionar assim, ó. Quebrou a linha. Agora, se eu mandar listar o arquivo saída.txt, aí sim eu tenho o conteúdo desejado, tá? Essa é a forma mais simples do join, tá? Eu posso especificar o campo, que nós vamos falar agora. Por padrão, o join utiliza o primeiro campo de cada arquivo, né? Então, no exemplo anterior, o primeiro campo de cada arquivo era o índice. Então, aqui eu tinha o índice, era o primeiro campo, né? E o índice, primeiro campo, no arquivo 1 e no arquivo 2. Mas eu posso dizer onde ele está. Então, podemos escolher outros campos com as opções -1 e -2. Por exemplo, se eu der esse comando aqui, join -1, 2, -2, 1, eu estou dizendo que no primeiro arquivo, entendeu? No primeiro arquivo, o campo que vai ser utilizado como referência é o campo 2. E por padrão ele separa os campos por espaço, tá? Nós vamos estudar já já também um delimitador, como é que faz para escolher o delimitador. E no segundo arquivo, -2, é para utilizar o primeiro campo. Então, se eu fizer esse comando aqui com aqueles arquivos lá, vai dar errado. Por quê? Porque no primeiro arquivo, o segundo campo aqui é o João. E no primeiro arquivo, o segundo arquivo, o primeiro campo é o 1. Então ele não vai conseguir associar, vai dar erro, tá? Mas se eu tiver um arquivo onde eu saiba que o índice está num canto e no outro arquivo está em outro, mesmo sendo o mesmo índice, eu tenho a opção de especificar onde está cada índice, né? Ou seja, cada coluna que ele vai utilizar por padrão para unir os arquivos. Então, ele está dizendo aqui, ó, -1, 2, usar o campo 2 do primeiro arquivo. Então, desse arquivo aqui, do arquivo 1.txt, ele vai usar o segundo campo. E -2, 1, que é esse segundo arquivo aqui, ele vai utilizar o campo 1. Então, é possível especificar por qual campo ele vai utilizar o índice para junção, né? Join é de junção. Vamos ver um exemplo 2 aqui? Então, eu tenho um exemplo 2 aqui, ainda com o primeiro campo aqui em ambos sendo a saída. Então, a gente tem 101, João da TI, 102, Maria RH, 103, Carlos. Aí eu tenho os salários dos caras aqui, ó. O 101 ganha 5 mil, o 102, 4.500 e o 103, 6 mil. Se eu executar esse comando aqui, eu vou ter essa saída aqui, né? Bem parecido com o exemplo anterior, mas vamos ver como é que fica aqui, tá? Então eu tenho, deixa eu dar um ls-l aqui, eu tenho os funcionários, olha só, cat, funcionários.txt, e tenho os salários também, .txt, tá aí. Se eu fizer o join funcionários com salários, ele vai me gerar aquilo que você viu lá no material, certo? Só que ele não armazenou em arquivo nenhum, certo? O que eu faço? Eu preciso redirecionar isso aqui, que eu vou chamar de saída 2, para não sobrescrever aquela outra lá, tá? Saída 2.txt. Agora, quando eu der Enter, ao invés de aparecer em tela, vai jogar para dentro do arquivo. Tá aí, certo? Vou dar uma limpada a tela aqui e vou mandar listar o saída 2.txt e eu vou ter os salários aí, tá? O material sugere aqui uma forma de ordenar, né, antes de fazer para ficar legal, né? Então, dá para ordenar? Dá. Mas eu vou ter que utilizar um outro comando que a gente já trabalhou aqui, que é o comando sort. Então, antes do join, normalmente precisamos ordenar os arquivos. Você viu que funciona porque o índice é comum, né? Mas se eu quiser ter uma saída ordenada, é interessante que eu faça a ordenação do primeiro arquivo, gerando um segundo arquivo ordenado, a ordenação do segundo arquivo, gerando um segundo arquivo ordenado. Sorte é de ordenação. E só então faça o join, né? Também posso fazer diretamente com esses comandos aqui, ó. Eu posso fazer join e utilizando os redirecionadores. Gente, tem uma aula de redirecionador aqui no canal, tá? O que eu faço? Ele já pega o primeiro ordenado e o segundo ordenado e gera essa saída, né? Porque aqui o que eu estou fazendo? Eu estou usando esse comando como entrada para o join, né? Esse aqui também como entrada para o join, entre parênteses, para não haver confusão. Tá? Vamos ver aqui, acho que tem um exemplo aqui para a gente fazer isso. Tá aí, ó. Então, o que eu tenho aqui no exemplo 3? Eu tenho dois arquivos, o alunos2.txt, que observem que está desordenado pelo índice, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. 3 Carlos, 1 João, 4 Ana, 2 Maria, e tenho o arquivo 2, que também está desordenado pelo índice aqui, tá? 2, nota 9, ou seja, a nota da Maria é 9. 4 é a nota da Ana, né? 1 é a nota do João e 3 é a nota do Carlos. Eles possuem os mesmos ID, mas não estão ordenados, né? Para que o Joy funcione de maneira eficaz, é interessante ordenar isso aí. Então, se a gente tentar
o resultado pode não ser o esperado. Por quê? Porque apesar do índice ser referência igual em um e no outro, o join pressupõe, por padrão, que os arquivos estejam ordenados pela chave de junção, que no caso aqui seria a primeira coluna. Então, primeiro o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar, criando alunos ordenados. Depois a gente vai ordenar o alunos 2, gerando notas ordenadas. Vamos lá, vamos fazer isso. Então, eu tenho, deixa eu dar um clique aqui. Eu tenho esses arquivos aí, que é o aluno 2 e o nota 2, né? Tá aqui, ó, aluno 2 txt e nota 2 txt, né? Posso até mostrar o conteúdo. Alunos 2 txt, tá aí desordenado. E notas 2 txt, desordenado. Se eu pegar e fizer, como ele está dizendo ali, ó, mandar ordenar, olha só, interessante, tá? Tem aula de sorte, a opção "-n" é ordenar numericamente, não alfabeticamente. Né? Você precisa do "-n" para ficar ordenado numericamente. Então, se eu der sorte "-n" no alunos2.txt, ele vai me gerar isso aí, tá vendo? Ó, ordenado. Ele não criou arquivo nenhum. Ele só me mostra o arquivo alunos2 ordenado. Se eu pegar isso aqui e jogar a saída para alunos ordenado.txt, agora ele criou o arquivo ordenado. A mesma coisa serve para o notas2, né? Notas2.txt. Vamos falar aqui, ó. N notas2.txt. Ele me mostra ordenado pelo índice lá, ó, 1, 2, 3, 4. Mas não criou arquivo nenhum. Então eu preciso fazer isso aqui. Notas ordenado.txt. Pronto. Agora eu tenho os arquivos ordenados, né? Eu tenho o notas ordenado e o alunos ordenado. Agora eu posso pegar e fazer o join. Opa. O join no alunos underline ordenados com notas underline ordenado. Que agora eu vou ter ordenado pelo índice, né? Esses caras aí. Criei algum arquivo assim? Não criei. Para me criar algum arquivo, joga saída, chamar de saída 3.txt. E agora tem um arquivo chamado saída 3, ó, ls-l, que armazena esse conteúdo que eu acabei de gerar. Olha só, cat saída 3.txt, tá aí o conteúdo dele, certo? Tá aí, né? Vou até a continuação aqui do que eu disse, né? Agora temos um João, 2 Maria, aquele ordenado, né? Depois que a gente ordenou o notas ord e o alunos ord, né? E quando eu fizer esse join aqui, eu vou ter esse resultado aqui, tá? Que é eles ordenados de maneira correta. Beleza, gente? Esse aí é o join. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Conhecemos mais um comando de shell aí, conhecemos o join, né? Então vimos aí alguns exemplos, 3 exemplos de aplicação, aplicações simples, né? Digam aqui embaixo se vocês querem que eu faça exemplos mais complexos do join, né? Porque mexer com junção de arquivos em linha de comando geralmente é resolvido da maneira que a gente viu na aula de hoje, tá? Então, se você tiver interesse em alguns exemplos mais aprofundados, escolhendo qual é o campo delimitador, coisas desse tipo, deixa aí no comentário, tá? Que certamente a gente vai gravar esse conteúdo. A gente está terminando o vídeo por aqui, mas vou pedir mais uma vez aí para tu deixar um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí, escreve aí uma opinião, deixa alguma coisa aí, que o YouTube gosta desses likes aí, para poder recomendar esse vídeo aí para outros usuários aqui da plataforma. Beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo, gente. Um abraço, até a próxima!